Monitor Ultra Gear 32 GN600 com uma tela de 32 polegadas, VA, 165 Hz e 95% de sRGB. Se você está buscando comprar esse monitor ou comprou e quer fazer o melhor tuning para extrair a máxima qualidade de imagem, esse vídeo é para você. O Quad HD vem ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado popular. Numa era onde Full HD ainda predomina aqui em terras tupiniquins e a oferta de telas 4K parece ser um sonho distante devido aos altos preços, as pessoas estão tentando conciliar um meio termo entre um e o outro, e o Quad HD com taxa de atualização acima de 120 Hz é uma nova tendência que está começando a ser explorada. Com preços originais em cerca de R$3.000 e há poucas semanas da nossa Black Friday de 2022, esse monitor surgiu em algumas magazines com preço no Pix de R$1.800 e a opção de pagamento financiado de até 2.1K, o que é um excelente custo-benefício. Dessa forma, muitas pessoas estão adquirindo o mesmo, e em alguns grupos de redes sociais em que eu circulo, eu vejo as pessoas comentando da felicitação do novo integrante que está fazendo parte para os seus setups. Seja para o uso profissional no quesito de edição de imagens, para trabalho com gráficos, mais espaço de tela ou até mesmo para games, esse monitor ele é fantástico e consegue aderir aos mais diferentes cenários. Eu, por exemplo, adquiri o mesmo para trabalhar durante a semana, fazer a edição de vídeos e fotos e também para poder utilizar no meu canal de stream da Roxinha, que eu vou deixar compartilhado no link do canal. É importante ressaltar que esse monitor possui 3 entradas, sendo 2 elas de HDMI e uma de DisplayPort. Eu, por exemplo, precisei encomendar um cabo mini DisplayPort para DisplayPort, sendo na capacidade de 1.4 a versão dele, para poder eu conseguir usufruir dos 165 Hz de frequência que o mesmo dispõe. No momento eu estou usando um cabo de HDMI aí do tipo Bananada Edition e eu estou chegando até os 144 Hz, o que está me atendendo para o uso dele no momento. Assim que o cabo chegar, eu vou fazer o uso da mini DisplayPort do meu notebook, vou atingir os 165 Hz e com isso eu também vou poder usufruir do prometido G-Sync. Bom, ele promete ser 1 milissegundo MBR, tem a característica do FreeSync, ok? Tem um HDR e eu quero falar sobre elas. Se você deixar as opções de tempo de resposta em normal, rápido ou mais rápido, do contrário que você imagina, o monitor ele vai acabar se tornando mais lento. Em jogos, é perceptível que ele vai tremular, como se fosse mini stutterings, o que vai te incomodar bastante. Se você estiver num jogo de tiro fazendo movimentações bruscas na câmera, você vai ver ao contorno dele rastros que vão ficar. Uma sombra que vai acompanhar todo o percurso da imagem, o famoso ghost. Isso, porém, é absurdamente reduzido se você desativar essa função. Vai entender. Outra função que me incomodou bastante, e essa eu ainda irei ligar para a LG porque eu quero respostas dele, é o seguinte. Ele vem lá, HDR. Ok. Nas configurações de cor, ele tem lá efeito HDR. Não é o HDR próprio. Quando você ativa tanto no Windows quanto em algum console o HDR, ele muda o preset de cores, tenta simular um contraste, só que ele vem calibrado de fábrica num padrão de cor com a matiz totalmente bagunçada. Até aí não é o problema, meus senhores. Vir com o padrão de cores, o preset de cores desagradável de fábrica não é problema algum, desde que você tenha regulagem. O que me surpreendeu no HDR, e que é inclusive o objeto que eu quero ligar para verificar com a LG, é que uma vez que você ativa o HDR, você não consegue configurar nada no preset de cores do monitor. Ué, como é que é isso, gente? Qualquer televisor aí, bananada,
você consegue ajustar o teu preset de cores em modo SDR ou HDR. E o que acontece nesse monitor é que quando ele entra em modo HDR, você simplesmente fica engessado. Isso é errado. Será que uma atualização de firmware consegue corrigir? Ou será que há uma outra forma que a LG não deixa bem explícito? Isso é uma coisa que eu quero cobrar deles. E aí eu devo colocar nos comentários no grupo depois qual é o resultado. Pois bem, eu gosto de branco. Para isso, eu aprecio muito tons de cores frias, tal qual você vê, por exemplo, por padrão no iPhone. Você tem lá um espectro de cores o mais próximo do real, com as telas da Samsung, né, as telas Retina, e eu gosto de arrastar esse padrão para tudo o que é plataforma. Então, seja na minha tela padrão do notebook ou no monitor externo, eu quero tons frios, não puxados para o azul, mas um tom neutro. E isso eu consegui fazendo algumas tunagens nesse monitor. Ele possui algumas configurações bacanas: brilho, contraste, nível de preto, controle de luminosidade automático. Ele vem lá com regulagem de gama, você consegue dizer o tom e tem uma opção de 6 cores onde você regula a matiz independente de cada cor e o seu tom de cor, a sua saturação. Isso eu achei uma sacada maravilhosa. Eu não me recordo de ter encontrado isso nos outros monitores. Como eu utilizo ele tanto para computador quanto para os consoles, no meu PlayStation 5 ou meu Xbox Series X, eu montei 2 presets de cor. Navegando por ele, você pode observar que existe a configuração jogador 1, jogador 2, tal qual FPS, RTS, vívida, leitura e o tal efeito HDR que eu mencionei. Pois bem, os únicos presets mutáveis são o jogador 1 e jogador 2. O restante são presets pré-estabelecidos, dos quais você não consegue fazer grandes edições. Então, nós podemos dizer que nós temos 2 possíveis configurações a fazer nesse monitor. Da mesma forma, ele possui uma determinada inteligência que eu achei muito legal, em que você consegue pré-programar nas suas entradas, né, nos seus inputs, qual é o tipo de preset que você vai assumir. Então eu coloquei para o HDMI 1, que por enquanto está sendo usado no computador, a opção jogador 1, e no HDMI 2, que eu estou usando o Series X no momento, o jogador 2. E aí eu montei um padrão de cores para o uso de um computador, que é um uso mais neutro, é um uso mais constante, um uso mais próximo da tela, e montei o jogador 2 para ser um uso de console, onde eu vou ter uma distância maior, onde eu vou querer ter um aspecto de cores mais forte. Eu gosto de usar os meus consoles com as cores mais saturadas, porém não estouradas, e eu consegui, através de uma regulagem de brilho e contraste e um balanço equilibrado das cores, criar o efeito HDR sem utilizá-lo. No console, tanto no console quanto no PC, o HDR está desabilitado, mas eu não preciso dele no momento, porque eu estou conseguindo compensar isso com as minhas configurações. Sem mais delongas, eu vou estar colocando na tela agora quais são as minhas configurações de preset, para que vocês possam experimentar e tirar as conclusões, tanto para o uso do PC quanto para o uso do console. Lembrando que, dentre as minhas regulagens, como eu gosto de um monitor mais escuro para que não force as minhas vistas, eu tomo um cuidado para poder não estourar a luminosidade, porque eu uso por mais de 10 horas por dia o monitor e eu não posso dar bandeira. Então, vamos dizer que a regulagem do contraste baseado no preset que eu vou estar deixando para vocês fica a gosto. Vocês montem o preset que eu deixei para jogador 1 e jogador 2, sendo jogador 1 voltado para PC, jogador 2 voltado para uma fonte externa, o console, e aí vocês dosam o contraste baseado no que vocês quiserem. A regulagem
para uso de computador, não tem mistério. Eu mantive tom frio para poder deixar as cores mais fiéis ao original e ficar legal para fazer uma edição, para se tornar agradável durante a minha navegação, onde o branco não tem um tom amarelado, e para o uso de consoles, eu preparei algumas imagens para poder mostrar para vocês de como ficou bonito. A gente tem a opção de conseguir enxergar diversos tons de preto, uma profundidade de cores bem balanceada, cores da natureza bem chamativas, um contraste muito bonito, apesar de ser uma tela VA que não tem aquela explosão de vivacidade que uma IPS pode oferecer. Pelo fato de ser um monitor onde eu vou estar fazendo um uso mais próximo do mesmo, isso para mim caiu como uma luva.